Hoje é o primeiro episódio do programa Faz Sentido e receberemos a doutora Alaíse. Falaremos sobre integridade e transparência no processo. Um assunto polêmico, mas fará muito sentido para você. Fica com a gente. Alaíse, seja bem-vinda ao programa Faz Sentido. É muito bom receber você aqui. Bom, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra estar participando do programa. E você me conta, você possui uma farmácia, você é proprietária da Dermogral. Em que momento você percebeu que a Dermogral ela se tornou além de um negócio, uma missão para você? O momento foi quando nós adquirimos a Dermogral em 2023 e ela precisava ser transformada, tanto que o símbolo dela era uma borboleta e hoje o símbolo é um DNA. Então ela precisava passar por essa transformação, onde eu também trouxe transformação na vida das pessoas e venho fazendo isso até hoje e pretendo. Então, para mim, como eu sou farmacêutica, o cuidar é importante, estar sempre em primeiro lugar, trazer a saúde, bem-estar, alegria, inovação. Ai, que ótimo. Alaíse, em qual momento você sentiu dificuldade em ser farmacêutica e empresária ao mesmo tempo? Em vários momentos, né? Porque assim, eu lido com a saúde, eu tenho que fazer todo o desenvolvimento, né, todo o processo, uma formulação, e ao mesmo tempo também eu tenho que fazer o gerenciamento, não só isso. Então, é assim, eu sou a base da minha empresa, então eu tenho que prestar atenção nos processos, eu tenho que atuar como farmacêutica, eu tenho que atuar também como a Alaíse e saber ponderar. E um dos processos de aprendizados que está acontecendo agora na minha vida é falar não. A Alaíse ela era uma pessoa 1000% amor. Hoje ela é 50% amor e razão. Então a palavra não também está fazendo parte da minha vida e isso faz a diferença, tanto como farmacêutica e também como empresária. Entendi. E é interessante esse aspecto que você está trazendo, porque a gente precisa deixar um pouco de lado as nossas habilidades emocionais, né, e trazer uma mentalidade mais estratégica para o negócio, porque senão a gente não consegue gerir o negócio, né? Acaba misturando uma coisa com a outra e aí a gente não consegue atingir os resultados que gostaríamos de atingir como empresários. E a sua farmácia hoje, ela não é só sobre remédio, né? O papo que a gente teve um pouco antes é sobre levar uma qualidade de vida. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sempre, quando palestro ou quando estou conversando com alguém, né, e as pessoas vêm pedindo ajuda, eu pergunto, como você quer envelhecer? Não importa a idade, porque isso é muito importante, nós temos que parar e pensar. Nós estamos em um mundo, né, que o corre-corre e tudo mais, todas essas mudanças, mas nós temos que começar a olhar para a nossa saúde e fazer esse cuidado, não esperar ficar doente ou desenvolver uma enfermidade para pensar, e agora? Eu tenho como me cuidar e prevenir? Então, esse é uma palavra que eu uso, né, uma frase, como você quer envelhecer em relação à saúde, cuidado. Ok. E isso acaba sendo muito individual, né? Porque cada pessoa necessita de algo diferente. Nem todos precisam do mesmo tipo de suplemento, do mesmo tipo de vitaminas ou do mesmo tipo de remédio, né? Então acaba sendo algo muito individual. E nesse individual exige um olhar especial. Quando alguém chega na sua farmácia e ela traz consigo ali algumas das suas dores,
Que tipo de ferramenta você utiliza para você conseguir perceber que o que ela precisa vai além do que o que ela está pedindo naquele momento? Quando o paciente, né, o cliente chega à farmácia, eu sempre procuro escutar. Quando eu presto atenção e escuto, você começa a identificar várias coisas várias coisas que o cliente precisa, o paciente, ou pelo menos uma coisa. Então, o importante é o escutar para poder ajudá-lo. Então, eu procuro fazer isso, entendo a necessidade. Através dessa necessidade, eu vou transformar a dor desse paciente no amor. Então, nós Entendi. vamos atrás da solução, porque eu falo, gente, nós não temos solução para a morte. Eu penso assim. Mas enquanto a vida, o que eu puder fazer, eu faço de tudo, procuro sempre eu desenvolvo formas farmacêuticas diferenciadas, porque muitas vezes a pessoa tem que tomar muitas cápsulas, isso acaba sendo ruim. Então, procuro trazer também o conforto para o paciente. E como cliente, como paciente, a gente se preocupa demais de saber se o que a gente está levando para a nossa casa, levando para o nosso tratamento, é algo com integridade, é algo com qualidade. Então, Alaíse, qual a garantia que você dá para o seu cliente que o que ele está levando para casa é realmente algo de muita qualidade, de muita atenção, de muita transparência, muito cuidado? O mercado magistral, ele é muito complexo. E hoje eu tenho todos os tipos de tecnologia, segurança e inovações. Desde o momento que você solicita uma fórmula para nós, ela passa por um processo de escaneamento, uma conferência inicial por farmacêuticos, entra no laboratório, a nossa pesagem é monitorada. Isso são poucas farmácias no país que possuem essa pesagem, onde é tudo escaneado. Se eu pesar a mais ou a menos, é bloqueado no sistema. Então, eu trago essa segurança. Eu penso muito primeiro a segurança para a farmácia, para nós farmacêuticos. E também, consequentemente, isso eu vou trazer para os pacientes e para os prescritores. Porque se algo não der certo, nós temos como comprovar, de repente, um tratamento, qualquer coisa, que foi feito correto, rastreabilidade. Depois desse processo de pesagem, acontece a manipulação, ou seja, de cápsulas, seja de comprimidos, ou cremes sólidos, homeopatia. Aí sai esse produto, ele passa uma conferência farmacêutica. Quando é cápsula, ele vai para uma máquina inovadora, que existe apenas 5 no mundo, que ela faz a contagem dessas cápsulas, faz o peso médio, está dentro do padrão de qualidade exigido, ela lacra e rotula. Se não estiver dentro do padrão, ela descarta, ela amassa, ela joga. Então, eu procuro sempre trazer toda essa tecnologia, essa inovação que traz segurança. Uma das coisas que nós também adotamos na farmácia, eu não uso nada de açúcar, nem glúten, nem lactose. Os meus produtos são livres de alergênicos, cápsulas transparentes, ou, no caso questão de interação com a luz, tenho cápsulas brancas. Então, eu procuro trazer o máximo a transparência. E sempre convido quem quiser, as portas estão abertas para conhecer a minha empresa. E, para mim, é muito gratificante receber as pessoas e mostrar os processos, como tudo ocorre, né? Porque ninguém faz ideia, muitas vezes acho que é simples, mas não, é muito complexo. Então, Alaísa, eu vejo que além da garantia da qualidade, né, o que eu consigo identificar em cima da sua fala é que exige de você um olhar bem atento durante todas as etapas do processo de produção, certo? Exato. Como isso é desdobrado para as equipes? Como que você leva essa cultura de qualidade, de preocupação com o paciente, com o cliente, de levar a qualidade dos seus produtos? Como que você consegue passar isso para o seu time e o seu time internalizar essa cultura? O que eu falo para eles, desde o atendimento até a produção, façam como se fosse para vocês.
tenham ações como vocês gostariam que tivesse com vocês. Sejam vocês o paciente, o cliente. Tenham esse olhar. Entregue o melhor. Eles passam sempre por treinamentos. Então, nós estamos fazendo constantemente. Fazemos dinâmicas. Então, procuramos sempre trazer essa visão e que eles façam tudo com amor, cuidado e atenção. E se houver um erro, tá tudo bem. Não vamos esconder. Vamos resolver e consertar a situação. Porque às vezes pode acontecer, interpretei errado uma receita, uma letra, eu entendi errado por telefone, né? Mas é sempre importante procurar identificar se houve algum erro, né? E que isso não chegue ao cliente e seja resolvido. Por isso tem que ter esse olhar, né? De amor ao próximo, de cuidado ao próximo, como se fosse para você. E, Laísa, você falou aí da questão de poder acontecer algum tipo de erro, né? Eu acredito que dentro do seu processo existe um olhar para mitigação de riscos, né? Mas foi o que você falou, os erros podem acontecer, né? E como que você faz, em que parte desse processo aí existe uma conferência a nível de qualidade daquele processo, das etapas do processo, tá? Em que momento desse processo você consegue identificar um possível erro, né? Está desviando para acontecer algum erro. Existe isso dentro do seu processo? Sim, existe. Então, quando o pedido entra na farmácia, passa pela conferência farmacêutica inicial. Vai para se ali no início, farmacêutico, às vezes pode acontecer da pessoa entender errado, já aconteceu de olhar a receita e entendeu que o prescritor colocou alguma coisa ou colocou uma dosagem, coloca uma dosagem, mas que não é coerente, né? E acontece, e tá tudo bem, isso acontece assim quase todos os dias. E aí passa pelo olhar farmacêutico. Meu atendimento, muitas vezes não sabe se pode ou não certas dosagens. Algumas coisas são travadas, aparece o alerta, mas nem tudo. Por quê? Por exemplo, uma coenzima Q10. Você pode tomar 1000 miligramas, até um pouco mais conforme o tratamento. Mas geralmente é 150, 200, então não tem como pôr um alerta, um bloqueio. E aí passa pela conferência inicial farmacêutica, vai para o laboratório, volta à saída, é outra conferência farmacêutica, são profissionais diferentes. Porque se caso passou alguma coisa, na saída vai ter outra conferência. E quando sai da farmácia para entregar para o cliente, passa para outra conferência farmacêutica. Para ver se está tudo ok, se bate. Então, tudo a questão, a responsabilidade farmacêutica. E precisa ser, porque o farmacêutico ele tem um olhar crítico, ele tem a questão do estudo, ele sabe até onde pode, até onde não pode, né? Tem a parte de conhecimento farmacológico. Isso é muito importante. Às vezes também interação, às vezes vem prescrições, as pessoas querem, quero isso junto, não dá, vai oxidar, vai ter algum problema. Então nós temos sempre esse cuidado e esse olhar, isso é muito importante, para entregar qualidade e excelência para o nosso paciente. A Laísa, você tocou num ponto muito importante, que é característica de qualquer posição de liderança, né? O líder, por mais que ele esteja com todos os seus processos mapeados, as atividades circulam dentro desse processo de forma muito coerente, o líder ele não pode abandonar o olhar crítico, né? Porque dependendo do nível de atividade, ainda que ela seja uma atividade simples, né, ela pode passar despercebido se o líder abandonar esse olhar, tá? E esse olhar crítico é o olhar que faz a entrega ser especial, a entrega ser melhor
do que dos concorrentes, por exemplo, né? Então, essa posição de olhar crítico, de atenção a cada tipo de atividade do processo, é algo inerente a qualquer cargo de liderança, a qualquer posição de liderança. O líder, ele não pode abandonar esse olhar crítico. Continuando, quero te fazer mais uma pergunta sobre a sua rotina. Qual tipo de atividade silenciosa ali nos bastidores que você faz, mas ela faz toda a diferença? Bom, eu acordo 5 horas da manhã, vou nadar. Eu nado 1h30, que para mim é o meu momento de conexão. Inclusive, as melhores fórmulas, os melhores desenvolvimentos, as ideias surgiram quando eu estava nadando. Então, esse é meu momento, é meu eu. E é muito engraçado, porque eu dou risada, às vezes eu choro, eu converso. Se tivesse uma câmera, nossa senhora, daria assim, ó, um filme, uma novela. Para conseguir lidar com o dia a dia. Porque, além de fazer gestão das pessoas, eu tenho também a minha vida particular, faço também o desenvolvimento de fórmulas, surgem os problemas. Quando nós também desenvolvemos, quebra muito a cabeça e muitas vezes dá errado. E aí você tem que ir estudando o que está dando errado para conseguir chegar na excelência, né? Então, a Laíse tem essa rotina de nadar. E antes eu não me permitia parar para almoçar. Então, eu tocava direto. E hoje eu paro todos os dias para almoçar. Eu vou fazer o meu crossfit. Paro, faço meu crossfit, porque eu tenho direito, meu horário de almoço, como todos. Sim, sim. Eu me permiti isso. E para depois volto ao meu banho, vou para casa, volto e retorno a minha rotina. É muito importante isso, né? Porque se a gente deixar, né, a gente acaba sendo sugado pelas atividades de empresário, né? E toda aquela gestão, como você falou, gestão de equipe, gestão da própria, da própria clínica, da própria farmácia, que é o seu caso, e falta o tempinho nosso, né? E se a gente não tiver esse tempinho nosso, não unir, né, não conciliar, dificilmente a gente vai conseguir se sustentar por muito tempo numa posição de empreendedora, numa posição de liderança, né? Mas sabe o que fez eu mudar? Foi 9 de janeiro de 2025, quando eu tive um infarto. Olha. E eu fui parar na UTI. E aí eu não sabia o que aconteceria, se eu ia sobreviver. E foi onde que muitas coisas, a minha vida mudou. Deve ter sido um momento muito difícil, né, Laís? Foi. A gente nem imagina, né? A gente vai correndo dia a dia, fazendo tantas coisas, a gente não percebe que o corpo, ele sinaliza, né? Em que a gente precisa parar, que a gente precisa ajustar e precisa se cuidar. E quando a gente ignora isso, o preço é alto. Exato. Né? E por último, Alaísa, eu queria te perguntar, hoje, uma pessoa que quer empreender no mundo da saúde, né, no ramo da saúde, do cuidado, qual conselho você daria para essa pessoa que está iniciando? Eu acho que para quem quer empreender, no Brasil não é fácil, mas faça com amor, faça com vontade, com determinação. Não desista dos seus sonhos. Coloque no papel, né? Desenhe seus projetos, coloque data, vá atrás, execute. Muitas vezes vai dar errado, muitas vezes você vai ter que ser fênix, mas está tudo bem. E é importante você tentar. Se não deu certo, precisar recomeçar, é o seu sonho, lute, que você consegue. Também com os erros aprendemos. Isso faz muito sentido, né? Faz muito sentido a gente cuidar de tudo que está nas nossas mãos, né? Todas as propostas, todos os desafios que chegam, a gente não se intimidar, né? A gente realmente buscar tirar o melhor de si para poder se sobrepor aos desafios e conseguir alcançar o que o nosso coração deseja. Laísa, eu
tenho uma dúvida aqui, que eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas que estão assistindo esse programa hoje. Qual a diferença dos valores de farmácia de uma para outra? Por exemplo, às vezes a gente faz o orçamento numa farmácia e ele é 30% a menos do que de outra farmácia. Aí você procura mais uma farmácia, a discrepância é maior ainda é 50% de diferença no valor. O que leva, como é formado esse valor? Tá? No que a gente pode confiar? Né? Porque a gente sempre busca o menor preço. Mas será que esse menor preço está vindo com a qualidade? Né? Como é formado esse preço? Tem como você explicar isso para a gente? Tenho, e serei muito sincera e verdadeira. Então, assim, nós compramos o ativo, né? Ele tem um valor, é jogado no sistema e tem os custos. Tenho que pôr um mínimo de custo da forma de que tem mão de obra dos meus funcionários, né? Vamos pôr ali água, luz, né? Algum custo, um custo mínimo. E o que acontece muito? E fora que, assim, hoje em dia existe muitas matérias-primas e fornecedores. Então, tem fornecedores que são confiáveis, qualificáveis, que também esse é um processo que tem na farmácia, e tem fornecedores que não. E questão de matéria-prima, por exemplo, continuando o exemplo da coenzima. Hoje em dia, existem várias coenzimas no mercado, mas aí tem, por exemplo, algumas que são com biodisponibilidade de tecnologia, tem muitos ativos com tecnologia. Mas antes de chegar a essa tecnologia, por exemplo, tem uma coenzima comum, que eu tenho uma coenzima, por exemplo, a Cava Q10, que é uma coenzima extremamente biodisponível. A diferença de preço é grande. E o que muitas vezes acontece? O que as farmácias fazem? Por exemplo, entrou Cava Q10, ela vai lá e usa coenzima Q10. Então, há substituição. Ou para tentar ganhar o cliente, não coloca tudo que tem aqui na fórmula, coloca uma quantidade menor, ou tira. Não, aquela vitamina D não é importante, ou aquela vitamina B12. Então, muitas vezes acontece. Por isso que a pesagem monitorada inibe todo esse processo. E aquela máquina de peso médio, se não tem a máquina, também faz um outro tipo de equipamento que eu também tenho, se dá de falhar, eu tenho, né, 2, também dá a questão de peso médio, a qualidade que está ali dentro, por exemplo, de uma cápsula, né? Mesma coisa em um líquido. Hoje em dia, os dermocosméticos, existe assim, que nem ácido hialurônico, existe inúmeros ácidos hialurônicos, peso molecular. Então, isso faz toda a diferença, você usar realmente o que está prescrito que o cliente quer, deseja. E se você não tem, é só você ser verdadeiro e sincero, entrar em contato com o prescritor, entrar em contato com o cliente, eu tenho esse, que tem o mesmo efeito, que tem efeito parecido, ou tem esse que é superior. Eu acho que o caráter, a transparência, a honestidade é muito importante. Por isso que há essa diferença. E isso acontece muito. E aí as meninas falam, o que eu vou falar para o cliente? Você vai falar a verdade, você vai falar para o cliente, nós trabalhamos com matérias-primas, procedência, qualidade, que esse é um ativo exclusivo, ele passa por estudos, patente, então não tem como, eu não cobro o custo. Como que eu vou proporcionar um valor que não vai cobrir o meu custo? E a pessoa fica à vontade, se quiser, né? Não posso fazer o impossível e fazer o errado, né? Então, Alaísa, a coisa é mais séria do que a gente está pensando, né? Porque nem todas as farmácias possuem os mesmos tipos de equipamentos, nem todas as farmácias utilizam insumos, é isso, né? Isso. Insumos de qualidade. Isso gera um risco para a minha saúde. Um risco de não fazer efeito nenhum, né? De eu investir o meu dinheiro, né? Porque é um investimento, o investimento de saúde custa, né? É alto. Eu investi o meu dinheiro em suplementos que não vão trazer o que deveriam trazer, ou seja, não vão funcionar, ou, de repente, ter contato com um suplemento com insumos que não são bons e podem até prejudicar a minha saúde, é isso? Sim, eu sei que muitas pessoas, colegas que vão assistir, vão me crucificar, mas é a verdade. Então, assim, o que é sempre importante? Entender como que é o processo
da farmácia que você está manipulando, né? Como que acontece? Isso é muito importante, né? Que você consiga realmente ter toda a transparência e nem sempre ali o preço vai te trazer o que você precisa. Alaísa, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer te receber aqui no meu programa Faz Sentido. E eu espero que você volte outras vezes, tá? E tenho certeza que o seu compartilhar está chegando hoje na casa, na vida de muitas pessoas. E isso vai fazer com que essas pessoas realmente se estimulem a continuar a jornada. Tá bom? Muito obrigada, para mim foi um prazer imenso. E quero voltar sim, e quero te entrevistar. Olha! Porque a sua história também é incrível e sensacional, e nós temos que levar para as pessoas. Tá certo. Então eu te convido a te entrevistar. Ah, que ótimo, eu aceito. Bora! Obrigada. Vambora! Pessoal, esse foi o primeiro episódio do programa Faz Sentido. Espero que vocês tenham gostado da participação da Alaísa, que trouxe aspectos relevantes sobre como liderar o seu negócio com transparência e propósito. Deixe o seu comentário e vai ser um prazer estar conversando com vocês. Grande beijo.